Antes de começarmos a oração, quero falar diretamente ao teu coração. Se hoje você se sente cansado por dentro, não precisa esconder isso de Deus. Há momentos em que a alma continua funcionando por fora, mas por dentro parece que tudo está pesado, lento, sem cor. Talvez você esteja numa fase em que ainda cumpre suas responsabilidades, ainda segue em frente, ainda tenta manter tudo de pé. Mas ninguém vê o quanto isso está custando por dentro. É aquele tipo de cansaço que não se explica bem, apenas se sente. E talvez nem seja uma dor barulhenta. Talvez seja um desânimo silencioso, uma tristeza que você não consegue nomear, uma fé que ainda existe, mas parece fraca, quase sem força. Você já orou antes, já pediu ajuda antes, mas agora só consegue respirar fundo e seguir um dia de cada vez. Se esse é o seu lugar hoje, ouve isso com calma. Deus não está distante da tua fraqueza. Ele não se afasta quando você está fraco. Ele se aproxima ainda mais. Há fases da vida em que o desânimo não chega como um grande problema de repente, mas como um peso constante. E mesmo assim, isso não muda uma verdade. Você não foi abandonado. Mesmo quando você não sabe mais como orar, mesmo quando suas palavras acabam, Deus continua te sustentando no silêncio. E se hoje tudo dentro de você parece frágil, lembre-se, ainda assim você está nas mãos de Deus. Respira. Você não precisa ser forte o tempo todo. Se essa palavra tocou teu coração de alguma forma, escreve nos comentários: Deus me sustenta hoje. Hoje eu quero te levar a olhar para algo mais profundo. Deus não se assusta com o teu estado interior. Ele não se surpreende com o teu cansaço, nem se afasta da tua dor. Pelo contrário, é exatamente ali que ele mais se aproxima. Existem dias em que a alma não está em crise explosiva, mas em desgaste contínuo. Você ainda acredita, mas está sem energia. Ainda ama a Deus, mas sente o coração enfraquecido. Ainda espera, mas a espera já machucou demais. E isso não te torna menos espiritual. Isso te torna humano. A verdade é que o peso da vida, as decepções, as respostas que não vieram, as portas fechadas e as batalhas internas podem ir apagando lentamente a cor da alma. Não de uma vez, mas aos poucos. Mas mesmo nesse lugar, Deus continua trabalhando. Isaías 61:3 nos lembra de algo poderoso. Deus não apenas conserta o que está quebrado, Ele transforma o que parece perdido. Ele dá beleza em lugar das cinzas. Ele não apenas cobre feridas, Ele restaura por completo. Isso significa que nada em você hoje é inútil para Deus. Nem o seu cansaço, nem a sua dor, nem aquilo que você não sabe explicar. O que parece fim para você ainda pode ser começo nas mãos dele. E mesmo quando tudo dentro de você parece seco, Deus ainda sabe fazer flores nascerem. Não aceite a ideia de que sua história terminou só porque você está fraco agora. Se você crê que Deus ainda está trabalhando mesmo no silêncio, comenta: Deus ainda está agindo. Há algo importante que você precisa guardar no coração hoje. Dor não é prova de abandono. Sentir-se fraco não significa que Deus se afastou. Em muitos casos, é exatamente o contrário. É ali que Ele está mais perto. A palavra diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é poesia bonita apenas, é promessa viva. Perceba, Deus não nega o choro. Ele não finge que a dor não existe. Ele não manda você ignorar o que sente. O texto reconhece a realidade da noite, do sofrimento, da espera difícil. Mas também declara algo maior. Isso não é o fim. A noite não tem autoridade eterna sobre a tua vida. Pode parecer longa, pode parecer sem saída, pode parecer que nunca vai acabar. Mas ela não define o teu destino. Existe uma manhã preparada por Deus para você. Existe um tempo de renovação, de leveza, de recomeço.
E essa alegria que vem de Deus não é superficial, não é forçada, não é fingida. É uma alegria que nasce mesmo depois da dor, mesmo depois da espera, mesmo depois do cansaço profundo. Talvez hoje você só consiga entender à noite, mas Deus já está preparando amanhã. E enquanto isso, Ele não te deixa sozinho no escuro. Ele caminha contigo no processo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não entende, Ele está trabalhando. A tua história não termina na noite. Se você acredita que a tua manhã ainda vai chegar, escreve: minha manhã está vindo. Existe uma verdade que precisa ser lembrada quando a mente começa a ficar pesada e confusa. Nada pode te separar do amor de Deus. Em Romanos 8, 38, 39, a palavra é clara quando diz que nem a dor, nem o medo, nem a tristeza, nem a fraqueza, nem qualquer situação da vida pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Isso significa que o amor de Deus não depende do teu estado emocional. Ele não muda quando você está forte ou quando você está fraco. Ele não diminui quando você falha. Ele não desaparece quando você está cansado. O problema é que quando estamos abatidos, os sentimentos tentam mentir para nós. Eles dizem: Deus se afastou, você está sozinho, isso não vai mudar. Mas sentimentos não são a verdade final. A verdade é que você pode estar no fundo do poço e ainda assim continuar amado. Você pode estar sem respostas e ainda assim estar segurado. Você pode estar cansado e ainda assim estar debaixo da graça. O amor de Deus não é frágil como o humano. Ele não se quebra com a tua dor. Ele não te abandona na tua fraqueza. E mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua sendo constante. Talvez hoje você não consiga sentir isso com clareza, mas isso não muda o fato. Você continua sendo amado profundamente. E quando essa verdade começa a entrar no coração, algo começa a se quebrar dentro da tristeza. Não porque a vida muda imediatamente, mas porque você começa a lembrar quem está contigo. Se você quer afirmar essa verdade hoje, comenta: eu sou amado por Deus. Quando o coração está cansado, uma das coisas mais perigosas é acreditar que Deus está distante. A dor tem uma forma silenciosa de distorcer a nossa visão, fazendo parecer que estamos sozinhos, esquecidos ou ignorados. Mas a verdade é diferente. Mesmo quando você não vê saída, Deus não deixou de te ver. Mesmo quando você não entende o caminho, Ele ainda está guiando os teus passos. Mesmo quando o teu interior parece fraco, Ele continua te sustentando de maneiras que você nem percebe. Há momentos em que Deus não tira imediatamente o peso, mas te fortalece dentro dele. Ele não remove sempre a batalha na hora, mas te dá forças para continuar caminhando. E isso também é cuidado, porque existem processos que não são rápidos, mas são profundos. Deus não trabalha apenas para te dar alívio momentâneo. Ele trabalha para te transformar por dentro. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, construção. Deus está moldando algo em você que não seria formado sem esse caminho. E mesmo que hoje você só veja o desgaste, Deus vê o resultado que ainda está sendo preparado. Você não está abandonado no meio do processo. Você está sendo acompanhado por um Deus que não perde nenhum detalhe da tua jornada. E mesmo quando tudo parece parado, Ele continua agindo. Se você acredita que Deus está te sustentando mesmo no processo, comenta: Deus me sustenta no caminho. Há momentos em que a alma não precisa de respostas rápidas, mas de lembrança. Lembrar quem Deus é muda a forma como você atravessa o que está vivendo. Quando o cansaço tenta dominar a mente, a verdade de Deus precisa ocupar esse espaço. Porque a mente cansada começa a esquecer o que o coração já sabia. Deus continua fiel. E é por isso que a palavra nos chama a lembrar. Lembrar das promessas, lembrar dos livramentos, lembrar dos momentos em que Deus te segurou quando tudo parecia perdido. Porque a memória também é um campo de batalha. E quando você lembra do que Deus já fez, a esperança começa a renascer dentro do que parecia morto.
Mesmo quando você não consegue ver claramente, Ele já esteve agindo antes. Ele já te sustentou em dias que pareciam impossíveis. Ele já te trouxe até aqui quando você pensou que não conseguiria. Isso não mudou. A fidelidade de Deus não depende do teu estado atual. Ela permanece constante. Talvez hoje você esteja olhando mais para o problema do que para a promessa. Mas Deus está te chamando de volta para a confiança. Ele não começou algo em você para te deixar no meio do caminho. O que Ele iniciou, Ele tem poder para completar. Se hoje você escolhe lembrar da fidelidade de Deus, escreve: Deus nunca falhou comigo. Existe uma força que o desânimo tenta roubar de você, a capacidade de continuar caminhando mesmo sem ver tudo claramente. Nem sempre Deus mostra o mapa inteiro. Muitas vezes, Ele só ilumina o próximo passo. E isso não é porque Ele te abandonou, mas porque Ele está te ensinando a confiar. A caminhada com Deus nem sempre é sobre ver tudo com clareza, mas sobre aprender a andar com fé. E fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar mesmo quando a visão ainda é limitada. Talvez hoje você esteja esperando entender tudo antes de avançar, mas Deus te chama para confiar enquanto você avança, porque há coisas que só se revelam no caminho. E mesmo quando você sente medo, Deus continua sendo luz suficiente para o próximo passo. Você não precisa carregar o futuro inteiro nas costas. Você só precisa entregar o agora. E no agora, Deus já está presente. Ele não está no final da estrada apenas. Ele está contigo agora, neste exato momento, segurando tua mão mesmo quando você não sente. Não pare no meio do processo. Não desista porque ainda não viu tudo. A fidelidade de Deus não depende da tua visão, mas da presença dele contigo. Se você decide continuar caminhando com Deus hoje, comenta: eu vou continuar com Deus. Não pare no meio do processo. Não desista porque ainda não viu tudo. A fidelidade de Deus não depende da tua visão, mas da presença dele contigo. Se você decide continuar caminhando com Deus hoje, comenta: eu vou continuar com Deus. Quando a alma está cansada, uma das lutas mais silenciosas é esquecer o que Deus já fez no passado. O desânimo tem uma forma de estreitar a visão, fazendo parecer que tudo sempre foi difícil, que nada mudou, que nada vai mudar. Mas isso não é a verdade completa. A gratidão tem poder de curar memórias feridas. Quando você começa a lembrar das pequenas e grandes vitórias, algo dentro de você começa a se alinhar novamente com a esperança. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre não deixar que ela apague tudo o que Deus já escreveu na tua história. Deus já te sustentou antes. Já te levantou quando você achava que não teria mais forças. Já abriu portas que pareciam impossíveis. Já te segurou em dias que você nem sabia como sobreviver, e se Ele fez antes, Ele continua sendo o mesmo hoje. A tua vida não é feita apenas de lutas. Ela também é feita de livramentos, de cuidado, de provisão, de momentos em que Deus te sustentou sem você perceber. E até o simples fato de você ainda estar aqui já é prova de que Deus não te abandonou. Hoje Deus te chama a olhar de novo, não só para o que dói, mas para o que Ele já fez. Porque quem lembra da fidelidade passada encontra força para o futuro. Se você reconhece que Deus já te sustentou até aqui, comenta: Ele já me sustentou. Talvez uma das dores mais profundas do coração humano seja a sensação de estar sozinho na luta. Mas mesmo quando tudo parece isolado, isso não é a realidade completa da tua vida. Deus não te colocou para caminhar sozinho. Ele está contigo, mesmo quando o silêncio parece pesado demais. E além da presença de Deus, existe também algo que muitas vezes esquecemos. Ele usa pessoas, apoio, cuidado e comunhão para nos sustentar em tempos difíceis. O isolamento é uma das ferramentas que o desânimo usa para enfraquecer a esperança. Ele tenta fazer você acreditar que ninguém entende, que ninguém se importa, que você precisa carregar tudo sozinho. Mas isso não vem de Deus.
Deus fortalece através da presença, do cuidado, da comunhão, da ajuda que chega no momento certo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi feito para viver isolado na dor. E mesmo que hoje você não consiga abrir tudo o que sente, saiba disso, existe graça suficiente para te alcançar onde você está. Deus ainda conecta pessoas, ainda envia ajuda, ainda levanta suporte no tempo certo. E acima de tudo, Ele mesmo permanece contigo. Você não está esquecido. Você não está fora do alcance. Você não está invisível. Se hoje você decide acreditar que não está sozinho, escreve: Deus está comigo. E agora, chegando ao fim desta oração, quero te lembrar de algo muito importante. A tua história não termina na dor que você está vivendo hoje. Deus ainda está escrevendo. Ainda há capítulos sendo construídos em silêncio. Ainda há coisas que você não vê, mas que já estão sendo preparadas. A esperança em Deus não é ilusão, é fundamento. Ela não depende do que você sente hoje, mas do caráter de Deus que permanece o mesmo. Mesmo que você tenha passado por noites longas, isso não anula a promessa da manhã. Mesmo que você tenha chorado por muito tempo, isso não cancela a possibilidade da alegria voltar. Deus continua sendo o Deus que transforma cinzas em beleza, tristeza em esperança e desgaste em renovação. E talvez hoje o que você mais precise não é entender tudo, mas apenas confiar de novo. Confiar que Deus não te esqueceu. Confiar que Ele ainda está agindo. Confiar que a tua vida não perdeu valor no processo. Ele não desistiu de você. E enquanto você espera, Ele te sustenta. Enquanto você caminha, Ele te guia. Enquanto você chora, Ele te acolhe. Agora, receba isso no teu coração. A graça de Deus está sobre a tua vida, mesmo agora. Se esta oração tocou o teu coração, escreve: Eu recebo a paz de Deus. E se você está passando por um momento difícil, não guarde isso sozinho. Compartilhe com Deus em oração e, se quiser, também deixe aqui sua necessidade. Vamos caminhar juntos em fé. Que o Senhor te fortaleça, te abrace e te renove hoje. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Você não está só. Deus está contigo. Sempre esteve. Sempre estará. Se esta oração tocou o teu coração, deixa o like, inscreve-te no canal e ativa o sininho para continuares a receber mais mensagens de fé e oração.